Senhor. Amém. Convidar os mesmos de pé para nós iniciarmos o nosso culto de ensinamento da palavra com uma oração. Ricardo vem fazer esta oração, dando assim início ao trabalho do Senhor nesta noite. Saudar a igreja com a paz do Senhor. A missão do pastor, e assim nós oramos. Justo e eterno Deus, oh Pai maravilhoso, Pai. Obrigado, Pai, por esse merecido, por anoitecer, Pai. Agradeço, Pai, por tudo. Agradeço o céu, a tua serva, esses que estão aqui, que estão no meio do caminho, Pai, que estão em casa de Deus. Agradeço, oh Senhor, Deus poderoso, que vai nos abençoando, vai protegendo de todos o mal. Amém. Irmãos, podem tomar assento. Nós vamos estar louvando a Deus, querido, com o hino de número 436. 436.
465, pedido da nossa missionária, nossa irmã Cristiane, missionária e coordenadora. Aleluia. Eu vi que Jesus fora preso e toda minha alma ficou. E antes assim não sentia, agora isso me incomodou. Eu vi que ele foi conduzido a corte de Jerusalém.
glórias ao nome de Jesus Cristo, para todos sempre. Vamos continuar, querido, louvando o nome do nosso Deus com a nossa canção. A gente está louvando todo dia 322. São as santas escrituras que nos conta de Jesus, o qual Cristo das alturas fez brilhar as trevas para nos dar eterna vida. É amor que se vingou, ele já vencido a vida. Deus não vai o exaltou, nunca mais vai ser ouvido outro canto de amor que converta o perdido e rebelde pecador. Como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o velho numa nova criança. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue religioso e uma lança transpassada foi ao lado do Senhor. Suas mãos e pés pregados como um escravo sobre a cruz. Tudo isto ficou claro pra bondade de Deus. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta o perdido e rebelde pecador. Como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criança. Quero continuar ouvindo a história do Senhor, salvação já está comigo. Esse conto de amor, juízo eu fui liberto da condenação da dor, pela Bíblia estou certo que Jesus é o Salvador. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta o perdido e rebelde pecador. Como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criança. Oh, aleluia! O Evangelho de Jesus Cristo, ele tem o poder para mudar a vida do homem. O apóstolo Paulo, ele disse: eu não me envergonho. Aleluia! Ele disse: eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus, salvação para todo aquele que crê. Não se envergonhe do Evangelho. Aleluia! Não se envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus, salvação para todos aqueles que acreditarem. Aleluia! A Bíblia diz, Jesus disse que quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditam no unigênito Filho de Deus. Mas que nós possamos crer e acreditar no Evangelho. Amém? Nós vamos dar continuidade ao trabalho. O trabalho ele vai estar com o diácono nosso irmão Gibson. Depois a gente volta com a ministração da palavra de Deus.
Como compartilhou, vamos estar de pé para a gente fazer a leitura. A gente vai ler o livro de Lucas, capítulo 20, o versículo 1. Ou melhor, João capítulo 20, versículo 1 em diante. Diz assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e aos outros discípulos a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos aonde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, e chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a escritura, que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Amém? Vamos pedir ao nosso pastor, vamos orar, agradecendo a Deus. Senhor Deus, Todo-Poderoso, queremos aqui agradecer, Senhor, pela Tua palavra, além desta noite, meu Deus. Nós te pedimos que Tu possa abrir a nossa mente, Senhor, um novo coração para aceitar o ensinamento da Tua palavra, e que nós possamos colocar em prática, Senhor, a Tua palavra nas nossas vidas. Ela é luz para o nosso caminho, ela é lâmpada para o nosso pé. Em nome de Jesus Cristo, continua abençoando a Tua igreja, Senhor, que Tu chamaste, que Tu compraste com o Teu sangue, dando um trabalho abençoado, Senhor, cheio da Tua graça e da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar à frente. Amém? Vamos ouvir o nosso irmão de cá. Glória a Deus, aleluia. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando ficar na terra, no céu vai iluminar. Salve a igreja pela paz do Senhor. Amém. Eu vou deixar aqui o Salmo 23, conhecido de todos, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém? Pode ir.
outra vez sonhei. Fiz tudo errado. Eu que era lindo se perdeu. Me ajuda outra vez, Senhor. Me dá de volta o que é meu. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Aleluia. Glória a Deus. Deus não te eu destruí. Sem ti eu não vou viver. O que seria de mim se um dia eu te perder? Hoje eu vim me humilhar, rasgar o meu coração, deixar eu me derramar e tocar o teu coração. Faça o que for preciso, mas não me deixa aqui só. Deus, não desista de mim. Me ajuda a ser melhor. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Eu quero ser. Quero ser melhor que antes. Agradeço por essa oportunidade. Quando a igreja for orar, ore por mim e pela minha família. Amém? Vamos ver as imagens dela?
estar aqui, aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Sempre vou lembrar da coragem do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção. Na igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. Eu aceito pra mim verdadeira missão. Eu queria ver enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombavam as ruas, chegavam no céu com a vitória das mãos. Eu receito pra mim verdadeira missão. Oh, meu Eu queria ver a bravura dos santos em plena areia, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombavam as ruas, chegavam no céu
no máximo. Aleluia, glória a Deus. Vou lembrar. Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a glória e a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Bem-vindo ao Eu nome quero de pedir Jesus. perdão à minha coordenadora, né, que ela completou mais um ano de vida. Eu não pude estar aqui, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Mas eu vou deixar. Glória. Vai pagar com uma coisa. Aleluia, glória a Jesus. Vou deixar a lamentação da minha coordenadora, Daniel. Daniel 2, versículo 21 e 22, que diz assim: Ele muda os tempos e as horas e remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e a ciência e aos entendidos. Eu estava em casa e Deus dizia para mim que ele estava assinando um papel para te dar vitória. Ele vai confundir a medicina para te dar vitória. Muitos vão dizer que os médicos estão ficando loucos, mas eu não. Deus ele vai te aposentar para a senhora fazer algo do Senhor. Porque Deus ele faz como quer, ele determina como quer. E o 22 ele diz assim: Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas e o que está em luz. Ele é contigo, minha coordenadora, por onde quer que a senhora ande. E ele vai fazer. Quando ele diz que faz, ele faz. Está lá em Números 3,19, que diz que ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa daquilo que ele tem determinado. Eu já louvei esse louvor várias vezes, e vou louvar porque Deus tem determinado. A gente ensaiou em casa, eu e meu velho, meu amigo, vem cá, meus irmãos. Mas a gente vai louvar novamente, tem vida. Glória a Deus. Vamos fazer aquilo que o Senhor tem determinado. Tem vida, tem vida. Glória, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Fala, Deus. Glória a Jesus. Glória. Aleluia. Deus, minha alma grita, pedindo socorro. A sua alma está pedindo socorro nesta noite, mas Deus já te socorreu. Ele já decretou, ele já assinou a sua vitória, minha coordenadora, em nome do Senhor Jesus. É só questão de dias, amém? E aguarda o telefonema da paz do Senhor. E esteja pronta para a perícia do INSS. É prego batido e ponta virada, amém? Glória a Deus. Deus, minha alma grita, pedindo socorro. Se estás me ouvindo, vem falar comigo. Pode ser baixinho que ouço, que é este silêncio. Fala comigo como antes. Só vou sair daqui quando responder com fogo. Ah, Deus, basta só uma palavra.
Quem crê que tem vida nesta noite aqui no Ministério Maranata? Tem vida que Deus vai restaurar muitas vidas porque Ele é fiel para cumprir com aquilo que Ele tem prometido em nossas vidas. Glória a Deus. Vida, glória a Deus. Agradeço a minha rica oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Amém. Vamos ver o irmão Malaquias. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Dentro da igreja com a paz do Senhor. Eu logo ainda aqui peço que o me ajude em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Glória a Deus. aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Alegre, aleluia, Jesus. Aleluia. Preciso dar um jeito em minha vida. Aleluia. Que é Glória a Deus. Não pode haver silêncio, vamos levantar a voz. Vamos dar glória para Ele, que Ele manda para nós. Como som de muitas águas, ouço na congregação. É o Espírito de Deus visitando cada irmão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. hoje mesmo sem palavras.
não dá pra entender. Sem sentir a tua presença me mexer. Sou eterno dependente, sei comando não carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda te servir, eu não queria chorar. Te servirei comigo estarás. Seu filho comigo é bem melhor do que Pelo apoio da nossa missionária coordenadora, irmã Cristiane, Canta, meu povo. aproveitando, nós vamos tirar dele a oferta para o Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, que poder, nós queremos te pedir, Senhor, nessa noite, por tua graça, por teu povo, que continue presente em nosso meio, abençoando a cada irmão, a cada um, aqueles que vão contribuir para a tua obra. Deus, continua dando graça, Senhor, continua abençoando. Cada tuas bênçãos, Senhor, na porta, na casa de cada um. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém que Deus louvar o Senhor. Amém. Vamos louvar ao Senhor nessa noite. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Jeremias, capítulo 25. Palavra que veio a Jeremias acerca de todos o povo de Judá no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Glória a Deus. No versículo que está perto de ti. Sou grata a Deus. Deus abençoe a senhora, irmã Márcia. Deus abençoe todos os irmãos e as irmãs que aqui se encontram para junto louvarmos e adorarmos o nome do Senhor Jesus. Porque a honra e a glória para Ele,
nos reunimos para adorar e exaltar o Senhor Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos. Damos graças a Deus por tudo quanto Deus Ele tem nos feito. A gente estar alegre, feliz, satisfeito com o que Deus Ele tem feito e tem falado aos nossos corações. Às vezes
parece difícil, complicado, mas Deus ele nos vê detalhe por detalhe. Isso é importante, porque enquanto as pessoas nos veem de todos os jeitos, ou melhor, como queira ver, como queira pensar, Deus nos vê de detalhes por detalhes. Ontem eu disse uma coisa aos irmãos lá no grupo, que qualquer dúvida, vá orar. Porque às vezes, irmãos, existem pessoas que dizem que têm uma intimidade tão grande com Deus, mas vive se enganchando com besteira. Mas porque fulano disse, porque ciclano disse. Mas Deus disse alguma coisa? Não, então vai orar, vai perguntar a Ele. Ele tem resposta, aleluia, para a sua oração. Não adianta você pular no pé só, não adianta você gritar, você baixar, você fazer isso, fazer aquilo, se você não tem discernimento, se você não tem possibilidade de chegar aonde Deus está e Ele tirar as suas dúvidas. Então, a partir de hoje, comece a perguntar a Deus, aleluia, sobre tudo e sobre todas as coisas, e Ele vai responder por você. Glória a Deus. Ele vai tirar as suas dúvidas. Mas não fique pensando coisas, porque, irmãos, às vezes as pessoas se preocupam tanto com a vida dos outros e se esquecem de que Deus tem resposta para nos dar. Eu tenho dito que não me preocupo com o que falam, com o que pensam de mim, porque quando acharem o bicho, aí podem trazer que eu fecho a igreja, que eu desisto de tudo. Mas enquanto falarem mal, enquanto pensarem, mas ninguém tem nome, ninguém tem lugar, ninguém tem nada, nós só tem comentários a falar. Então, enquanto quiserem comentar, comentem. Aleluia, mas quando encontrarem o local, a pessoa, o dia, a hora, o momento, então a gente aceita qualquer tipo de coisas. Amém? Irmãos, eu quero dar um alerta aos irmãos, e quero que os irmãos prestem atenção a isso. A gente somos uma igreja, eu acho que é por isso que a gente é tão odiada, é porque a gente está preocupado em trazer, em fazer a coisa certa. E eu não olho para a Assembleia de Deus Maranata como uma igreja pequena, como uma igreja qualquer, porque eu sei o que Deus vai fazer no meio de nós. Eu sei o quanto Deus Ele vai fazer grande esta cidade aqui em Formoso. E aproveito, desafio você que está enfermo, você que está com problema, você que está com dificuldade, a vir aos nossos cultos. Aleluia. Porque, irmãos, a gente sabe se Deus está no negócio quando os milagres acontecem. Mas igreja por aí, que é uma zoada tão grande, que sai tanta língua estranha, é tanto grito, é tanta marcha, é tanta coisa e ninguém vê nada. Só vê profecia, só vê isso, mas ninguém vê cura, ninguém vê libertação, ninguém vê Deus operar, ninguém vê Deus fazer nada. Aí eu fico preocupado. Mas uma igreja que a gente vê almas, uma igreja que a gente vê evangelismo, uma igreja que a gente vê cura, que a gente vê milagre, essa igreja a gente pode, irmãos, estar se apegado a ele. Eu louvo a Deus, porque a Assembleia de Deus Maranata, ela tem essas coisas. E assim, eu procuro ensinar aos irmãos o correto. Dias atrás a gente começamos a ver aqui local das irmãs sentarem, para se organizarem bem organizado. Mas tem uma coisa que tem me preocupado, e eu quero que os irmãos prestem atenção a isso, é com respeito a leituras dos versículos e a citação dos livros. Eu quero que os irmãos aprendam isso. Irmão Aníbal, irmão Ricardo, venha para cá. Eu quero que vocês também aprendam isso. Porque, irmãos, a gente muitas vezes, quando vai ler a Bíblia aqui em cima, eu quero ler no livro tal. Muitas vezes a gente cita as citações
que a gente faz com respeito aos livros da Bíblia, elas são equivocadas, elas são erradas. Eu quero trazer para os irmãos aqui como a gente deve falar quando for citar o livro da Bíblia, pois nós temos, a nossa Bíblia ela é dividida. Nós temos livros, os Pentateucos. Os Pentateucos, eles são os 5 livros da Bíblia, porque Pentateuco, Penta é 5, Teuco é coleção, então é uma coleção de livros. Então, quando a gente vai citar o livro do Gênesis, é importante que a gente diga, use esse termo. Vamos ler o livro do Gênesis, ou o livro do princípio, o primeiro livro de Moisés. A gente tem que usar essa expressão, porque às vezes a gente, eu vou ler aqui no livro de Gênesis. Então vamos ler o livro do Gênesis, livro do Êxodo, livro de Levítico, de Número, livro de Deuteronômio. Pode até citar o livro de Moisés, porque foram livros escritos por Moisés. Se você dizer, vamos ler, irmãos, o primeiro livro de Moisés, você está dizendo que você está lendo o primeiro livro que é o de Gênesis. Vamos fazer até a coisa certa, até o celular ficar nervosinho. Então nós temos os 5 Pentateucos. Nós temos na Bíblia também alguns livros históricos. Que livros são esses, pastor? Livros históricos é o livro de Josué, é o livro de Juízes, é o livro de 1 Samuel, de 2 Samuel, o livro de 1 Crônicas, 2 Crônicas, o livro de Esdra, o livro de Neemias. Esses são livros históricos. Aí como eu devo citar esses livros? Irmãos, eu vou ler no livro de Josué, mas no livro de Juízes de Israel, entendeu? A expressão, irmão, eu vou ler aqui no livro dos Juízes de Israel. Quando a gente vai ler o livro de 1 e 2 Samuel, então você vai usar essa expressão. Nós vamos ler o livro de 1 Samuel, 2 Samuel. Quando a gente vai ler o livro dos Reis, é bom a gente citar. Então, vamos ler o livro do primeiro livro dos Reis de Israel, segundo livro dos Reis. O que a gente faz? Vamos ler aqui primeiro rei, segundo rei, terceiro rei. Não, primeiro reis, segundo reis, né? Primeiro rei, segundo, primeiro reis de Israel. Usa essas expressões. Primeiras crônicas, segundas crônicas. Aí a gente vai para o livro de Esdra, o livro de Neemias. Nós vamos ler o livro de Esdra, o livro de Neemias. Quando a gente vai ler os livros poéticos são os livros de Esther, o livro de Ruth, o livro de Cântares, o livro de Jó e o livro de Eclesiastes. Esses são livros poéticos. Os irmãos podem usar o termo poético, mas assim, vamos ver o livro de Ruth, o livro de Jó, usar sempre essas expressões. Uma outra coisa, o livro dos Salmos, a gente tem que usar o livro dos Cânticos de Israel, ou livro dos Salmos. Mas aí, a gente não pode citar capítulo e versículo, porque o livro de Salmos ele não tem versículos. O livro de Salmos ele tem versos, não é versículo. Capítulo, irmão, vamos ler o livro dos Cântaros de Cântico de Israel, o livro dos Salmos, capítulo 42 e verso. Por quê? Porque o livro de Salmo ele é cântico, ele não é lido, ele é cântico, ele é cantado.
Então a gente usa sempre essas expressões. Vamos ler o livro dos Salmos ou do Cântico de Israel, Salmo tal, verso tal, não é versículo, entendeu? Salmo 42, versos tão, Salmo 160 e não sei quanto, e verso tanto. Quando a gente vai para o livro de Provérbios, a gente vai usar o livro de Provérbios, porque trata de provérbios. Mas quando a gente vai ler Isaías, a gente tem uma sequência dos profetas maiores e os profetas menores. Os profetas maiores, eles são Isaías, Ezequiel, Jeremias e Lamentações de Jeremias, que entra também como poético, mas está entre os profetas maiores por conta de Jeremias. O livro de Daniel e o livro de Oséias, esses são os profetas maiores. Os profetas menores, eles vão de Joel até Malaquias. Esses são os profetas maiores. Então nós vamos ver, vamos usar o termo profetas maiores. Por exemplo, os irmãos escutam muita gente falar, é o livro de Isaías como um livro messiânico. Por quê? Porque Isaías, ele fala muito de Jesus. Fala muito de Jesus. Isaías, ele fala sobre a genealogia de Jesus. Isaías fala sobre o nome de Jesus, sobre a comida de Jesus, sobre a vida de Jesus, sobre o ministério de Jesus, sobre o chamado, sobre a morte de Jesus, fala sobre o milênio. Então Isaías, ele é muito completo quando se trata de Jesus. Então a gente pode usar um termo messiânico ou profetas maiores, mas assim, use sempre o termo o livro do profeta Isaías, entendeu? Livro do profeta Jeremias, livro do profeta Ezequiel. Os outros todos são profetas, como Abacuque, como Ageu, como Joel, Jonas, só que são profetas menores. Quando a gente vai para os evangelhos, nós temos 4 evangelhos. Então é muito bom os irmãos usarem a expressão. Vamos ler, irmãos, o evangelho segundo escreveu São Mateus, segundo escreveu São Marcos, segundo escreveu São Lucas, segundo escreveu São João. Use sempre essa expressão: São Mateus, São Lucas, São Marcos e São João. Pode? Então é isso que eu vou chegar. Troca aí, irmão. Aí nós temos, esses são os evangelhos. Os evangelhos, os irmãos podem até citar o evangelho sinóticos. Por que são sinóticos? Porque a palavra sinótico, ela vem lá do grego, que quer dizer sinopsis, que são conjuntos, que são uma visão conjunta. Então, por quê? Porque um evangelho completa o outro, um todo. O que a gente encontra em São Mateus, a gente vai encontrar em São Marcos, vai encontrar em São Lucas. Então, eles se completam os evangelhos. Então, por esse motivo, a gente tem que usar o termo evangelho segundo escreveu São Mateus, evangelho segundo escreveu São Marcos, evangelho segundo escreveu São Lucas e evangelho segundo escreveu São João. Esses são os 4 evangelhos. Aí nós temos o livro dos Atos dos Apóstolos. Então, como é que eu cito, irmãos? Vamos ver um livro de Atos ou o livro dos Atos dos Apóstolos. É importante a gente estar usando essa sequência. Quando a gente termina o livro de Atos, a gente tem de Jeremias, ou melhor, de Romanos, até Tito. Então, isso são epístolas paulinas. Então, a gente vai usar o termo. Nós vamos ler aqui nas epístolas ou cartas paulinas. Aí os irmãos vão usar a expressão: a primeira carta de Paulo aos Romanos, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo a segunda carta de Paulo aos Coríntios, porque a primeira carta
Está lá no primeiro Coríntios que a gente usa, né? Tem um primeiro Coríntios, mas vamos usar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Aí a gente tem a epístola de Paulo aos Efésios, ou carta de Paulo aos Efésios, a carta de Paulo a Gálatas, a carta de Paulo. Aí a gente vai citando Filipenses, Colossenses e por aí vai até Tito. Quando a gente vai para o livro de Hebreus, o livro de Hebreus também é uma epístola. É uma epístola anônima porque não se sabe quem escreveu o livro de Hebreus. Alguns atribuem ao apóstolo Paulo, mas isso assim, a gente, pelo o que está se ensinando ali, é muito provável que João, o evangelista, possa ter escrito o livro de Hebreus pelo conteúdo que ali existe, então, mas é anônimo. Quando a gente vai para a primeira epístola de São Pedro, a primeira epístola, a segunda epístola de São Pedro, aí vem a epístola de São Tiago, a gente tem que usar essa expressão, São Tiago, São Pedro, a primeira epístola de São Pedro, a segunda epístola de São Pedro, aí vem a epístola de Santiago, aí vem a primeira epístola de João, a segunda epístola de São João, a terceira epístola de São João, aí vem o livro de Judas. A gente vai usar também a expressão da epístola de São Judas. Então tem o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é o livro da revelação. Aí a gente vai usar a expressão livro das revelações ou o livro do Apocalipse. Então a gente tem que usar essas expressões para a gente estar bem alicerçado. Eu vou estar sempre ensinando isso. Isso é muito bom, os irmãos, aprender. Está lá na matéria, quando a gente for dar a doutrina sobre bibliologia, a gente vai falar sobre essas questões direitinho, que são os livros, cada livro da Bíblia, principalmente uma citação aqui para os irmãos. Irmãos, a semana passada nós, não fugindo do tema que nós estamos estudando, então, tem um evangelho segundo escreveu São João, que é a epístola a primeira epístola de São João, a segunda epístola de São João e a terceira epístola de São João, porque lá é epístola, porque nós temos o evangelho de João, nós temos as epístolas de São João e nós temos o Apocalipse, que quem escreveu também foi João. Então, assim, esse João, ele pode ser o irmão de Jesus, que escreveu tanto escreveu o Evangelho, como escreveu as epístolas, como escreveu o Apocalipse. Isso são o João. Alguma dúvida mais? Eu vou tirar porque eu quero... Não, primeira epístola. Primeira epístola de São João. Na segunda epístola. Você usa sempre essa palavra, epístola. Entendeu? A primeira epístola, a segunda epístola e a terceira epístola. Porque quem for ler da Bíblia já sabe que você está se referindo. Porque quando você falar, vamos ler o livro de João, o pessoal vai dizer, é o Evangelho. Pronto. Aí alguém vai dizer assim, peraí, é o Evangelho ou é as epístolas? Né? Então é bom a gente estar citando sempre o termo epístola. A primeira epístola, a segunda epístola e a terceira epístola de São João. E aí a gente já tem essa noção. Como pastor, irmão, eu preciso ensinar na igreja isso aí. E não tem nada a ver com João Batista. Até porque eu acredito, aí agora eu, está fora da bibliologia, que o primeiro capítulo e os 3 capítulos do Evangelho segundo escreveu João, eu acredito que foi citação do próprio João Batista. Eu acredito que pelo menos uns 3 ou 5
primeiros capítulos do Evangelho, segundo escreveu São João, para ele, que seria citação do próprio João Batista. Entendeu? Mas assim, João Batista morreu lá no livro de São Marcos, diz que depois que João morreu, Jesus apareceu na Galileia, pregando o Evangelho com ele, e dizendo que o tempo estava cumprido, que o reino de Deus estava próximo, que todos deveriam se arrepender e crer no Evangelho. E quando a gente for falar sobre, a gente divide essa questão direitinho, para a gente não misturar com muita coisa. Só precisava citar essa questão dos livros da Bíblia para a gente ter um cuidado maior na citação desses versículos. Irmãos, na semana passada nós começamos, como eu falei, não fugindo do assunto, porque está ligado à oração. Eu disse aos irmãos, eu citei um versículo lá de Jó, quando Jó, ele disse: antes eu ouvi falar de ti, mas agora os meus olhos te viram. E eu disse aos irmãos que existe duas experiências, ou duas coisas que acontecem com os crentes, e aí a gente já para entender porque tem tantos crentes imaturos dentro da igreja. Porque existem aqueles crentes que estão na igreja, irmãos, e nunca tiveram experiência com Deus. Eles estão na igreja, eles se alegram, eles são batizados com o Espírito Santo, eles têm, falam em língua, profetizam, mas eles não tiveram experiência com Deus. Aí qualquer coisa leva eles. Aí comentam, falam mal, criticam. Por quê? Porque eles não tiveram nenhuma experiência ainda com Deus. No momento que eles tiveram uma experiência com Deus, a vida deles muda por completo. E quando a gente vai para o livro de Jó, a gente vê Jó dizendo: antes eu ouvi falar do Senhor. Quando eu ouvi falar do Senhor, é uma coisa. A minha visão era uma do Senhor. Mas depois que eu tive uma experiência com o Senhor, que eu lhe vi, aí mudou tudo na minha vida. Porque Deus, irmãos, Deus ele chamou Jó para conversar de duas formas. Deus chamou Jó de conversar de homem para homem. De homem para homem. Deus disse a ele: finge-me como homem. Eu vou falar e você vai me escutar. Veja que coisa séria. Porque às vezes, irmãos, a gente precisa. Não tem aquela questão que às vezes a gente age assim, os tipos de homem. Então Deus precisava mostrar para Jó que Jó tinha que acordar para a vida. Então Deus disse a ele: que seja como homem. Eu vou falar e tu vai me escutar. Mas depois Deus disse a Jó: que seja como varão. Ó, que seja como varão. Eu vou falar e você vai me escutar. Primeiro como homem, segundo como varão. Ou seja, de homem para homem. Agora de Deus para um varão, para um servo, para um justo, para um reto, para um temente a Deus. Aí Jó, ele cita esse termo: antes eu ouvi falar de ti, mas agora os meus olhos te viram. E eu disse aos irmãos na semana passada que a experiência de ver a Deus é muito diferente. A experiência de você ouvir a voz de Deus é diferente. Tem gente que não escuta a voz de Deus, tem gente que escuta profecia, que escuta isso, que escuta aquilo, mas a voz de Deus, falar com ele não escuta. Eu tenho dito sempre aos irmãos aqui: Deus, ele está falando do meu coração. Aí eu escuto a voz dele. Eu estava uma vez indo para a Cachoeira Velha e de manhã chove ali, um adolescente com a bicicleta nas costas, com a bicicleta na lama. E eu disse: o que eu estou fazendo da minha vida? Um adolescente, em vez de estar me divertindo, me preparando hoje para sair com meus amigos, estou aqui subindo a ladeira Texas com essa bicicleta cheia de lama. Aí eu ouvi uma voz. Eu ouvi a voz dos meus ouvidos. Esse ouvido aqui, eu ouvi toda a voz diz assim: não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Eu ouvi a voz de Deus. Eu estava uma vez comendo em casa, lá sentado na porta da cozinha, lá no degrauzinho, comendo um pirão, comendo um 40 com charque, de manhãzinha. Eu ouvi a
a voz de Deus que me disse assim: Faraó vai sonhar. Eu ouvi a voz de Deus. E às vezes eu estou aqui e escuto Deus falar comigo. Deus me repreende. Eu estava aqui um dia desse, eu estava lá na Rua da Levada, aí eu fui orar pela família. Aí Deus disse: tu está orando pela família, mas não está cuidando da tua. Aí orando pela família, mas a tua está aí. A tua coisa está onde? Aí as pessoas às vezes não entendem porque Manassés foi lá buscar, Manassés orou e Deus deu a oportunidade de Manassés estar junto com a irmã Cristiana de novo. Eu estava aqui no culto, orando pela família, e Deus disse: está orando pela família dos outros, aqui uma destruída. As são experiências que a gente tem com Ele. Aleluia, por isso que Jó diz: antes eu ouvi falar de ti, mas agora os meus olhos me viram. É diferente. Eu ouvi tua voz. Não foi profecia, não foi ninguém que veio me dizer, aleluia, não foi isso que me disse, não, eu ouvi o Senhor falar comigo, eu lhe vi. E ver a Deus, querido, é diferente. E eu disse aos irmãos que o povo de Israel queria ver Deus. O povo de Israel começaram a criticar, mas Moisés, será que Deus só fala contigo? Deus tem que falar com a gente também, porque a gente também somos gente, a gente está ok. Eu sou Moisés, manda o povo santificar e manda vir. E diz a Bíblia que quando o pessoal chegar, irmão, perto do monte. Aliás, a Bíblia diz que Deus ele começou a se preparar para descer. Diz que o mundo começou a tremer. Diz que era relâmpago, era trovão. O mundo começava a fumegar, sair fogo do monte. Aí Moisés e o povo lá no arraial, tudo tremendo. Aí Moisés disse: vamos para fora do arraial. Vamos ver. Você não queria ver? Vamos ver. E disse que quando o pessoal chegou no pé do monte, disse que o mundo começou a tremer, o mundo começou a fumegar, aleluia, raios começaram a cair, aleluia, a voz de Deus começou a bradar como um trovão, como um relâmpago, aleluia, o povo disse: Moisés, sobe com turma, ele vai ficar por aqui. Se a gente subir aí, Deus nos consome. Porque são experiências que a gente tem. E eu citei para os irmãos, e ficamos de comentar sobre isso, ai meu Deus. Isaías, capítulo de número 6. A experiência que Isaías teve, nenhuma visão com Deus. A Bíblia diz que no ano que o rei Uzias morreu, Isaías disse: eu vi. Não foi alguém que chegou para ele e disse. Irmãos, é muito importante a gente olhar para isso e aprender com isso. Para a gente não estar empreendendo pelos ouvidos. Para a gente não estar aí, aleluia, acreditando em tudo que se diz, em tudo que se fala. Você viu? Não tem como ver, não vale. Teu nome não, se não tem, não vale. Aleluia, só assim. Aleluia, se não tem nome, não vale. Se não tem um determinado ponto, não vale. Ninguém vai dizer para mim: pastor, irmão Rio, isso parece, olha, irmão Rio, isso não se ouviu, não. Porque eu falei: não, ministério não vale. Não, eu vou dizer, viu? Agora eu não vou dizer quem disse, para mim já não vale. Aí eu volto à pessoa e pergunto: irmão, aconteceu assim, porque o fulano me disse isso. Eu sou logo assim, se eu encontrar na frente, vem cá, irmão. Diga aí agora na frente dele, na frente dela. Porque, irmão, a gente tem que aprender a fazer isso. A gente tem que aprender isso, mas não tem que estar acreditando em tudo que se diz. Eu não acredito em tudo que se diz, não. Semana alguém falou alguma coisa do meu Cristiano para mim. Absurdas. Eu cheguei em casa, chamei ela e falei: minha filha, aconteceu isso. É porque ela não conhece fulano, mas ela consegue dizer: irmão fulano disse isso. Mas pastor, o senhor está arrumando fulano, então não quero dizer. Não quero falar mal, porque se tem provas, pode jogar prova. Mas enquanto tiver disse, irmão, foi. E qualquer um aqui.
Qualquer um. E um presbítero aqui no culto. Eu não vou para a igreja porque o irmão está lá fazendo coisa errada e o pastor não vê. Aí eu liguei para ele. Sou meu irmão, o senhor pode provar o que o senhor está dizendo do irmão fulano? Porque se o senhor não provar, eu vou abrir um processo contra o senhor, porque o senhor está defamando a igreja. O senhor está me defamando. Liguei para ele. Não, amanhã vinha para a igreja para a gente conversar. Eu, o senhor, entrando para a secretaria conversar. Aconteceu o que? Me liga. Não, porque o senhor tem prova. Não, assim, o senhor tem prova, o senhor tem um vídeo, o senhor tem uma foto, o senhor tem algo, não tem nada, meu irmão. Acaba me fazendo de falar mal, porque eu não vou chamar o irmão e vou falar com o irmão, porque se o irmão me bota na justiça, o senhor vai ser o primeiro a dizer que não me disse nada. Aí eu vou ficar com a cara de mané para o boche. Então, se tem provas, a gente bota tudo para frente. Aí eu fui orar a Deus. Fui orar, e aí Deus me revelou. Aí eu fui lá na casa do irmão. Eu sou meu irmão, está acontecendo. Não, está acontecendo isso. Não, pastor, não. Eu digo, meu irmão, Deus me mostrou ontem. Aí daqui a pouco a esposa dele se interessou. Você está vendo o que estava acontecendo? Não, alguém disse, Deus me disse. Porque, irmão, eu não tenho dois joelhos, ele vai só colocar no chão. Aí Deus revela o profundo e o escondido. Já fui falar aqui hoje. Então, Isaías, a Bíblia diz que ele diz, no ano que o rei Osias morreu, eu vi. Ele não falou que ninguém disse a ele. Ele não falou que ele disse, eu vi. Ele disse, eu vi o Senhor assentado sobre o seu trono. Aí ele diz que o século enchia a cara, glória a Deus, uma comitiva que estava com Deus. E essa comitiva, ela era composta de querubins e serafins. Porque os querubins, lá no livro de Ezequiel, mostra sobre, não sei se vocês vão já ler o capítulo 1 e o capítulo 10 de Ezequiel, fala sobre umas rodas, uma roda entrando dentro da outra roda, e era a cara do outro, a gente um dia vai falar sobre isso. Ali está falando dos querubins. Mas Isaías, o que chama a atenção de Isaías eram os serafins. Porque Isaías diz que eles voavam. E tinham 6 asas. Com 2 voavam, com 2 cobriam os pés e com 2 cobriam o rosto. Mas tinha uma coisa importante nesses serafins, era que ele olhava um para o outro. Porque, irmãos, a gente temos que ler a Bíblia e entender a Bíblia. Ele olhava um, olhava para o outro e dizia, santo, ele não olhava para Deus, não. Aí pastor, porque ele não olhava, porque ele estava com o trabalho. Mas diz que ele olhava um, olhava para o outro e dizia, santo. O outro olhava para o outro e dizia, santo. Aí a gente traz para o tempo de hoje, irmão, está uma miséria dentro da igreja, porque hoje a gente olha para o outro e não vê mais santo. Não é, irmão? Isso? Aí quando a gente olha para o outro, vai falar mal dele. Quem fulano? Não, que não é um pecador. Quem eu naquele dia vou dar. Quem eu não. Eu falar com ele? Então a coisa mudou de figura. Aleluia, porque quando nós estamos dentro da presença de Deus, da vontade de Deus, é santo. Eu não posso olhar para ele, irmão Ricardo, é santo. Tomás é santo. Irmão Cristiano é santo. Irmã Eliane santo, Domingo santo. A gente tem que olhar para um para o outro e ter esta visão, mas hoje está diferente. A gente quer olhar pecado. A gente quer olhar falha. A gente quer olhar, aleluia, problema, porque as igrejas estão sofrendo por causa disso. Porque a gente deixou de olhar, aleluia, para Jesus, para ver Deus na vida do crente, para ver outras coisas. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Aí às vezes me vai passar, mas isso é bonzinho. Mas não, irmão, porque eu não posso olhar para o meu irmão e não ver, porque a Bíblia diz que Deus em nós
glória. Deus em nós, a glória. Ou melhor, Deus em nós, a esperança da glória. Então, se Deus está em mim, há uma esperança dentro de mim, há uma novidade de vida. Aí a gente quer dizer, mas Deus não está na vida de fulano, Deus não está na vida de ciclano, porque fala isso, anda disso, faz daquilo. Mas quem é que muda? É quem? É com ele, irmão. A Bíblia diz: se teu irmão pecar contra ti, faz o quê? A gente pensa que o que ali pecar é falar mal, só não, irmão. É em tudo. Se atingiu você, se você for apoiar um irmão que você sabe que aquilo não está correto, atingiu você tem que ir a ele. Você não pode estar falando dele por aí, não. Então os serafins, quando olhavam para o outro, eles só viam santo. É santo, 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 santo. Agora, eles olhavam para o outro e diziam: santo é quem? Que está sentado sobre o trono. Mas quando olhavam para o outro, é santo aí, está santo aí? Tem santidade aí? Tem santidade aí? Tem santidade aí? Tem santidade aqui? Tem santidade aqui? A esperança da glória. Aí Deus aparece. Aí Deus quer. Aí tem pessoas que chegam aqui no púlpito e dizem: a igreja está maneira, a igreja está leve. Por quê? Porque a gente não consegue olhar hoje para o irmão fulano, para o irmão ciclano, e não ver santidade nele. Essa é a esperança da glória hoje. Aí Isaías diz que essa pronúncia dos anjos de santo, 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 ele diz aqui, ó: e clamavam uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Essa terra aqui não é solo, não. Essa terra aqui é eu, essa terra é você, essa terra somos nós. A glória de Deus, irmãos, ela está em nós. Mas como a glória de Deus, ela pode estar em nós se a gente não vê o bom do Senhor. Os serafins, eles clamavam, mas a glória de Deus enchia a terra. Quando a gente começa a ver a santidade de Deus, Deus começa a alegrar os nossos corações. A glória de Deus, ela começa a invadir a nossa vida, a nossa alma, e a gente sente a presença do grande. Toda a terra está cheia da sua glória. Aí veja o que acontece. Os serafins clamavam lá em cima: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Esse barulho encheu a casa, a terra se encheu da glória de Deus. A Isaías, ele disse que os umbrais das portas começaram a se mover. Eu disse aos irmãos que os umbrais da porta é a grade da porta. Disse que elas começaram a se arrancar. Os umbrais da porta começaram a tremer, se arrancar, e a porta caindo. Isso dentro do tempo. Isaías diz com a voz: olha, veja que é importante, o barulho de glórias a Deus e aleluia, a santidade. Isaías disse que os umbrais das portas se moviam, não era porque a glória de Deus não, era com a voz dos anjos serafins. Eles não estavam clamando: santo, santo, santo. A glória de Deus não invadiu a casa. Então esse tremer era por causa da glória, era por causa da santidade que eles viam uns nos outros. Agora, quando olhava: santo é ele, santo é ele, santo é ele. Porque tem crente que gosta de pegar a glória para ele. Tem crente que gosta de elogios. Uma das coisas que Deus, irmãos, ele não abre mão da glória dele. Se Deus é egoísta, uma coisa. Se Deus é egoísta, uma coisa é na glória dele. Ele disse: eu não divido a minha glória com ninguém.
não divido. A glória é minha. Fique o que vocês quiserem, agora a glória é minha. Eu não divido, eu não dou ela a ninguém. E a Bíblia diz que a gente não pode participar da mesa de Deus e da mesa dos demônios. A gente não pode, irmãos, estar agradando a Deus e agradando ao mundo. A gente tem que decidir de que nada a gente quer ficar. Isaías disse que os umbrais das portas se moveram com a voz que clamaram. Diz que a casa se encheu. Essa fumaça aqui é glória de Deus. Eu fico imaginando Isaías, eu gosto de olhar para esse termo e ver Isaías. Isaías vendo tudo aquilo ali. Pasmado. Isaías via os anjos cantando uns para os outros. Isaías via que o resultado daquele clamor era glória. Isaías via os umbrais das portas tremerem, aleluia, quando os anjos gritavam santo, ele via tudo tremer. Aí Isaías viu quando a glória de Deus ela desceu. Observe lá no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Como Jesus tinha dito. Fique em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de glória. Fique em Jerusalém. Aí quando Jesus desceu, estavam diferentes. Estavam todos no mesmo lugarzinho lá. Esse negócio não. Eu vou sair da igreja, vou para outra igreja, porque só que eu não tenho amor. Você que não tem amor. Vou sair do nada, irmão. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aí disse que de repente, primeiro começou um som, que é tudo do sonho, irmão. Glória a Deus. Alamandai, que vem cobrar. Tudo é do som. Aleluia, abre a tua boca. E você vai ver. Quando eu disse que é cristiano, a gente tem que resolver a situação da gente para ir para casa, porque eu estou orando muito pouco. Você orar. Eu preciso conversar com ele. Não posso deixar minha intimidade com ele se acabar. Não, a gente tem que estar em constante oração e constante comunicação com ele. Aí a Bíblia diz que de repente veio um som. Não era um vento, era como de um vento. Veemente, veemente aquele vento. Aí a Bíblia diz que de repente começou a ouvir línguas. A Bíblia diz que quem estava olhando aqui dali disse que via línguas poçando. Língua de fogo poçando sobre a cabeça de cada um. Aí começaram a falar em outras línguas. Aí Isaías disse que quando ele viu isso, irmão, Isaías disse que quando viu isso, veja o que é que a glória de Deus ela faz. Por isso que eu estou dizendo, é importante você buscar a presença de Deus. Porque qual foi o resultado? Então eu disse, ai de mim. Vou perecer. O que acontece na vida de Isaías era, o primeiro reconhecimento era que ele era indigno de estar ali. Sou pecador. Veja mesmo, o que é que a glória de Deus ela faz? A primeira coisa que a glória de Deus faz é aparecer. O Senhor não me preocupe, eu não estou preocupado, aleluia, com quem entra aqui. Aí alguém diz, o pastor dá oportunidade a todo mundo. Se Deus estivesse dirigindo o culto, Deus daria? Quem é que sabe que pode pregar e que não pode pregar? Eu que sei que irmã Márcia está preparada para pregar. Eu que sei que irmão Cristiane está pronta para pregar. Que irmão Ricardo está preparado. Quem sabe é vocês. A consciência de cada um. Quem vai prestar conta a Deus não é eu não, é vocês. É vocês que sabem. Então Isaías, quando ele vê aquele mistério, a primeira coisa que Isaías percebe, eu sou
Eu estou em pecado. Isso aqui não é ambiente para eu estar, não. Porque a Bíblia diz, irmãos, que o ímpio ele não permanece na congregação dos justos. É por isso que tem gente que entra e sai, porque estão aqui muitas vezes com interesse, estão aqui, aleluia, muitas vezes querendo posições, querendo cargo, não permanece na congregação dos justos e na Assembleia de Deus Maranata. Não vou vender cargo, eu não vou dar cargo a ninguém para permanecer aqui, não. Não. Para dar cargo disso, cargo daquilo, não para segurar crente para poder. Não. Aí Isaías, quando ele vê, a primeira coisa que ele diz, ele diz porque, obedecendo, porque eu sou um homem, meus lábios estão impuros. Eu sei o que eu tenho falado. E aqui, a gente não vai falar mais sobre isso hoje, porque a gente vai parar, porque as horas vão embora, mas isso aqui é profundo. Porque a gente pensa que o que Isaías estava tendo aqui era que ele falava palavrões. Era que ele tinha aquela brincadeirinha sem vergonha. Porque tem crente que não está no ambiente, irmão. Tem crente que não está no meio da rua. Não. As brincadeiras com os amigos. Eita, meu Deus do céu. Eu estava conversando com uma cristã essa semana. Estava dizendo ela, nossa intimidade é nossa. Não comento nada porque eu vivo com ela. A ninguém. Não, a intimidade é minha e dela. O que acontece no outro quarto é entre eu e ela. Ninguém tem que saber, mas quem tem que ficar. É porque eu faço isso, eu faço aquilo. Não, a sua intimidade é sua intimidade. Quem não vive aí de ser vergonha ensinando as palavras. Só que Isaías não estava falando sobre isso, não. Isaías não estava falando sobre palavrões, sobre palavras de baixos escalões, sobre ser vergonha se sair da boca dele. Não. A gente vai falar sobre isso na próxima semana. A gente vai falar sobre isso. Sobre o que Isaías queria dizer quando disse: eu sou um homem de lábios impuros. Não era somente o que ele falava. Mas agora vamos agradecer a Deus nesta noite. Amanhã nós teremos o nosso ciclo de oração, amanhã à tarde. E à noite nós estávamos programados para fazer o louvor lá na praça, mas eu ainda não estou. Eu tenho trabalhado com poeira. Esses dias, hoje eu cheguei em casa, uma cristiana disse: meu filho, você está parecendo camisa, porque é poeira, meu filho. É muita poeira. Então assim, eu estou tendo essa dificuldade. Irmãos, orem, porque eu não gosto de estar parado em casa, eu gosto de estar fazendo sempre alguma coisa. E aparece esse serviço, eu vou fazer, mas tenho trabalhado com muita poeira esses dias. Isso tem afetado um pouco a minha garganta. A gente precisa repousar. Sexta-feira nós vamos estar lá na Praça da Bíblia, adorando a Deus. Mas amanhã nós teremos somente o ciclo de oração à tarde. Na quinta-feira, eu quero pedir aos irmãos que convidem algumas pessoas. Se você encontrar pessoas que têm aí doente, pavoritos, enganadas pelo médico, mande vir para cá. Mande vir para cá, porque a gente vai mostrar que Deus é conosco. E a gente não vai mostrar, não, a gente vai mostrar com ações. Eu disse aos irmãos: se preparem para ver o que Deus fará através das mãos da coordenadora missionária Irmã Cristã. Aí fala: olha, já vem por aí enfermidade aqui, já vai libertar aqui. Ele já começou a fazer. Vai continuar fazendo, porque Ele é conosco. Amém? Por isso, agradece a Deus. A nossa irmã Cristiana está completamente. Mas eu tenho uma semana, deixa eu ver se para a semana. Número 124. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém? A Senhora, justo e eterno, nós queremos agradecer, Senhor,
pela tua graça, pelo teu amor, Senhor. Te agradecemos pelo ensinamento da tua palavra, que nós possamos, Senhor, guardar no nosso coração, que ela é luz para o nosso caminho. Que nós possamos, Senhor, também aplicar ela em nossa vida, meu Deus. Ela é, a tua palavra é a nossa bússola, meu Deus. Continua abençoando, abrindo nossa mente para compreender e entender, Senhor, a tua palavra. Ajuda a tua igreja, meu, a caminhar, meu Deus. Muitos vão se levantar, muitas coisas vai mostrar com a tua igreja, Senhor, que está firmada sobre a rocha. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse trabalho. Leva-nos em paz, dá-nos um sono reparador, abençoando a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Quarta-feira, o nosso irmão Pico estará ministrando a palavra de Deus aqui para nós. Abra suas mãos e receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo seja com o povo de Deus hoje para todos sempre. E todos digam amém. Leve de Deus uma bênção para casa.